Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, aonde você estiver. Que você possa ser preenchida com o Espírito Santo, a graça de Deus, a misericórdia e todos os dons que Deus tem destinado aos seus filhos. Bem, nós temos falado um pouquinho sobre alianças e vamos seguir um pouquinho mais na carta aos Hebreus, capítulo 11, as duas alianças. E a partir do verso 14, o apóstolo ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, porque sem esta santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém vai estar com Deus, que é o alvo da salvação. Por que nós buscamos viver uma vida cristã, pura, santificada? Tem um alvo, tem um objetivo. É estar com Deus, é estar participando, estar na companhia dele, é ser participante da vida eterna, da vida, da salvação. Então, aqueles que pela graça de Deus, por intermédio da fé, recebem a santificação de Cristo, certamente verão a Deus. Porque e tornar-se-ão semelhantes a Ele. É a promessa que Jesus fez de nós estarmos com Ele. Paulo reforça isso na carta aos Filipenses, que nós teremos corpos semelhantes ao dele, com o poder eficaz de sujeitar também a si todas as coisas. Então, esta nova aliança, ela proporciona a nós esta segurança, proporciona a esses que buscam essa santificação, buscam esta paz. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque Deus exige tal coisa. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Às vezes a gente vê isso. Pessoas cristãs com raiz de amargura contra outra pessoa, que até congregam juntos, são da mesma família, na fé sanguínea, e com amargura no coração contra seu irmão ou sua irmã. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Por quê? Eles desconhecem o valor dessa graça. E agora no verso 16, nós vamos encontrar algo muito essencial. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ele chegou a dizer: de que me vale essa primogenitura, se estou perto a desfalecer de fome? Bem, talvez ali ele estava passando por um momento de provação, de teste, para ver que valor ele daria àquele direito de primogenitura. O que faltou a ele para valorizar aquele direito, a bênção de Deus, a bênção do Pai, a bênção da primogenitura? Ele simplesmente desprezou. Por quê?
por uma refeição. Agora, depois que as coisas acontecem, depois que aquilo tudo, posteriormente, depois que ele comeu, o que aconteceu? Ele vendeu a primogenitura e ele perdeu a bênção. E depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então ele vendeu a primogenitura, era direito dele. Depois, quando ele percebeu, quando Jacó tomou a sua bênção, ele se desesperou. Ele lamentou com lágrimas, com desespero, mas ele havia desprezado a promessa de Deus, porque a promessa de Deus era que o primogênito receberia aquela bênção. Mas ele perdeu e não teve como encontrá-la mais, porque ele valorizou ou não valorizou em nada aquele direito de primogenitura. E ele não alcançou o arrependimento. Que triste quando se perde aquilo que não se deve perder. Mas quando se perde algo e ainda consegue se arrepender, o Espírito Santo ainda leva aquela pessoa a arrepender-se. Não perca a oportunidade. Agora Paulo está mostrando um pouquinho aqui sobre a primeira aliança. Como era? Porque não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, quando estava Moisés recebendo as leis. E ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram rogaram que não se lhes falassem mais. Veja a primeira aliança. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava, se até um animal tocar o monte será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Mas, porém, agora, então a gente pode aprontar, pode não dar valor, por quê? Porque tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus. Viu como que eles receberam a lei? Mas agora nós temos chegado de uma forma. Convém atentar-nos com mais diligência para as coisas que nos foram faladas pelos profetas e ultimamente pelo Filho, havendo Deus falado antigamente pelos profetas, de uma forma diferente. Temos chegado a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então nós somos tentados a rejeitar a mansidão do Cordeiro, não o fogo abrasador aos quais levaram aquelas pessoas a pedir para que Deus não falasse mais com elas. Mas e quando chegou esse mediador dessa nova aliança, as escrituras se cumprindo? Eis aí, Israel, vem o teu rei amontado num jumentinho, manso e humilde.
Vede que não rejeiteis ao que fala. Vede que não rejeiteis, porque ele veio simples, humilde, singelo. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Meus amados e preciosos irmãos, a graça, ela pode ser pisada, ela pode ser ignorada, e parece que nada acontece. Aí parece que não acontece. Lá na lei, ao blasfemar, sob o testemunho de uma ou duas testemunhas, aquela pessoa era apedrejada. Mas agora a gente pode se fazer de santo e pisar no sangue de Jesus. Mas não é bem assim. Aí que está o perigo. Agora, a advertência está dada. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: uma vez mais abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Agora, que reino essa nova aliança tem dado para aqueles que se submetem às ordenanças do Mestre? A vida, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. A primeira aliança, o primeiro testamento, ele envelheceu. Ele ficou. É de admirar como pessoas ainda pensam em viver segundo a primeira aliança, guardar dias, luas novas e querer viver de uma lei que ficou no passado e rejeitar agora esta graça que nos coloca num reino inabalável. Aquilo passou, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Mas aí está o Cordeiro, manso, humilde, que derramou o seu sangue. Este sangue é a nova aliança, a aliança do meu sangue. Já não é mais sobre uma circuncisão física ao 8º dia, que a descendência de Abraão teria que seguir. Já não é mais uma cobertura com sangue de bodes, de ovelhas, de cabras, mas agora é o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que nos dá a oportunidade, a grandeza de estarmos no seu reino, o reino inabalável. Então vamos reter esta graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. É aquele tempo que pai
amoroso, que passa a mão na cabecinha do seu filho. Mas ele vai crescendo e não dá valor à mansidão. E se desvia. Deixa que ele passe a rejeitar aquele tratamento amável, dócil do Espírito Santo. Mas não rejeite esta voz que fala. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Olha, estar nesta posição que Deus nos colocou, nesta nova aliança, é motivo de ser em todos os momentos, em qualquer ocasião, em qualquer situação, agradecidos. Sejamos, pois, agradecidos e que Deus, através desta graça, deste sacrifício, desta nova aliança, nos conceda vida abundante, paz no coração, paz na alma, saúde no corpo, no espírito e na mente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.